Eu sempre fui um cara apaixonado por MMORPGs, mas joguei poucos deles ao longo da minha vida. Parte disso se deve ao fato de eu ter ficado preso durante mais de uma década ao Tibia. Mas quando eu acabei sendo banido do jogo em 2015 e tive toda a minha conta deletada, me vi finalmente livre para poder explorar outros MMOs. Depois de uma curta temporada me aventurando em jogos novos, um deles acabou chamando minha atenção, o Black Desert. Black Desert Online, ou BDO, é um MMO que foi lançado em 2014 na Coreia do Sul e que prometia revolucionar o mercado de jogos online, com gráficos lindíssimos, um sistema mega fluido de combate PVP, um delicioso sistema de grind PvE, além de uma ampla gama de life skills possíveis para se fazer dinheiro dentro do jogo. Mas foi apenas em 2017 que o jogo criado pela empresa sul-coreana Pearl Abyss seria distribuído oficialmente em toda a América do Sul pela distribuidora brasileira Red Fox. Comprei o maior pacote possível da pré-order e, como muitos outros brasileiros no começo do BDO, eu fiquei deslumbrado com o jogo. Para quem tinha sido criado dentro do Tibia, um jogo 2D com gráficos da Idade da Pedra, migrar para um jogo com gráficos que nem o do BDO foi um salto tecnológico inacreditável para mim. Com o passar do tempo, enquanto os players foram evoluindo nos levels e no PVP, e conforme os updates das War Nodes foram sendo implementados, guilds começaram a se destacar e dominar regiões. E dentre as guilds proeminentes, uma delas começou a se destacar cada vez mais no jogo. Essa guild era conhecida por nunca ter perdido uma única War, além de estar constantemente dominando os nodes mais relevantes do mapa, e possuía o melhor arsenal de players e de equipamentos. Essa guild se envolveu em inúmeras polêmicas ao longo dos anos, e marcou sua presença no BDO, tendo sido uma das guilds mais relevantes do Black Desert SA. Hoje, vamos falar sobre a Big Damage. A Big Damage é uma guild do BDO que teve seu início planejado para muito antes do lançamento do jogo na região sul-americana. 6 meses antes do lançamento do SA, amigos que se conheciam na vida real e de outros jogos online se reuniram e formaram uma guild no servidor da América do Norte, com o intuito de aprenderem as mecânicas básicas do game e de se aprimorarem no sistema PVP. Eles queriam estar preparados para quando o jogo estreasse oficialmente no Brasil. A guild naquela época tinha outro nome, Get Out, e escreveria seu nome na história do Black Desert. Enquanto as guilds do BDO SA começavam de forma tímida, com aquela vontade de aprender mais sobre o game uns com os outros, a Geralt vinha como uma locomotiva sem freios, atropelando os rivais e se estabelecendo cada vez mais como uma guild dominante do jogo. Venceram várias Node Wars e durante incontáveis semanas reinaram supremos sobre o domínio da região de Calphion. Full base, galera. Full base. Todo mundo levante. Vambora, galera. Full DPS na base, galera. Full DPS. Porta portal agora, protect. Bate nessa base. Vai. Full DPS na base, galera. Full DPS na base. Vai, galera. Bate aí. Vambora. Se inscreva de Bufei a P, porra, vai! Vocês não queriam eliminar esses caras? Agora Protect quem tem. Quem tem manda protect. Full DPS na base. Morre. DPS na base. Big damage. Mamãe ping! Vai, Geralt! Big damage. Derruba essa porra, galera. Toma full DPS. Não perde a concentração. Dano na Manda base, protect galera. quem tem. Heal em área. Eu quero ver terremoto no chão. Terremoto, todo mundo terremoto. Protect. Tem protect, mano. Tem protect. Quem tem mano. protection? Dano na base, galera. Base, tipo general. Dano na base, galera. Vambora, galera. Dando na base. Na base, protect, mano. Bora, porra! Vai, porra! O castelo de Calphion era um dos locais mais cobiçados do BDO daquela época, e ninguém conseguia tirar a Geralt de lá. Guilds faziam alianças e tentavam tirar a guild dominante pela força, mas falharam em todas as ocasiões. O líder da guild na época, King, inclusive chegou a fazer uma carta aberta à comunidade do BDO, dizendo que estaria abrindo mão da posse do castelo para que outras guilds pudessem disputar de forma justa a sua dominância. Nosso domínio sobre Calphion chega ao fim como parte da preparação para um próximo passo. Um passo sólido em busca do que membros da Big Damage almejam desde o início: a construção de um grupo competitivo e vencedor. Como parte desse processo de crescimento, convidamos toda a comunidade a participar da Siege do próximo sábado. Assistiremos do castelo até que tenhamos um vencedor. A guild vencedora receberá um salvo-conduto para a derrubada de nossas estruturas e o respectivo domínio. A entrega do castelo de Calphion por King não foi vista com bons olhos por outros membros da Geralt, e depois de algumas discussões, King acabou deixando o posto de líder da guild. A guild passou por uma reformulação, onde foi decidido que a guild não teria mais apenas um líder, mas sim um conselho regente.
nasceu então, de forma oficial, a Big Damage, que já era temida e respeitada desde seu nascimento. Mas medo e respeito não eram os únicos sentimentos que a Big Damage evocava nos jogadores. Por muitos, a Big Damage era vista com ódio, pelo seu longo histórico de power abusing. Membros da guild tinham carta branca para caçar em qualquer lugar do jogo, mas quem não era da guild e batesse de frente com qualquer um dos seus membros, disputando por algum local de caça, seria obliterado na mesma hora pela Big Damage. Essa dominação territorial foi ficando cada vez maior com o tempo, chegando no seu ápice no lançamento do território de Valência. O lançamento de todo o território de Valência, além de ser uma grande adição territorial ao BDO, foi um passo importante ao jogo, porque o nome Black Desert vinha exatamente desse deserto. A expansão, além de todo o deserto, trouxe inúmeros locais novos de caça, e um desses locais acabou se destacando pela lucratividade e XP hora. Histria. Situada no subterrâneo do deserto e acessível apenas através de um teleporte que aparece aleatoriamente pelo deserto, as catacumbas de Histria eram um local mega visado por todos que tinham gear suficiente para poder caçar lá. As catacumbas eram lotadas por esses golems que davam bastante experiência e um lucro muito interessante para quem fazia a rotação correta da cave. Não é preciso nem dizer que os olhos da Big Damage voltaram-se imediatamente para Histria assim que ela foi anunciada com uma futura expansão. E apenas alguns dias depois da implementação do novo local de caça, a Big Damage já dominava o deserto inteiro. Um dos membros da Big Damage, Presto, inclusive chegou a fazer um pronunciamento no fórum do BDO sobre o domínio da sua guild sobre o território do deserto. Recentemente tivemos alguns desentendimentos por conta do spot de Histria e, no meio de alguns incidentes, a comunidade como um todo passou a opinar e fazer julgamentos que não condizem com a realidade dos fatos. Gostaríamos de ser mais flexíveis a respeito de lugares como Histria e Ackman e permitir que todos tenham a oportunidade de conhecer esses lugares incríveis. Sendo assim, abaixo vou relembrar algumas regras básicas e apresentar a vocês o nosso novo programa de excursões. A Big Damage, após reconquistar seu território de Valência e na semana seguinte manter sua propriedade protegida dos invasores, novamente vem lembrar a comunidade de Black Desert que Valência não é a casa da Mãe Joana. O território possui regras. Toda essa área que contornamos em vermelho novamente está fechada ao público. Serão bem-vindos apenas aventureiros participantes da Big Damage. Qualquer outro que for encontrado invadindo propriedade privada arcará com as consequências. Lembrando que essas regras são apenas para os canais que sublinhamos de vermelho. Gostaria de lembrá-los que o direito de imagem sobre nossa propriedade estará permitida exclusivamente aos streamers que possuírem credencial e estiverem sob a tutela de um de nossos guias. A permanência nos spots será limitada a 15 minutos e poderá ser realizada nova visita após um período mínimo de 36 horas. Agradecemos sua compreensão. Bom jogo a todos, mas lembre-se, se você não possui credenciais ou não faz parte de nosso pacote de excursões, rapaz, fique longe de nossas terras. Apesar da publicação de Presto ter um cunho cômico e de ter sido encarada por muitos jogadores dessa forma, existiam certas verdades no meio de toda essa zoeira. A Big Damage de fato dominava o território de Histria com mãos de ferro, e chegavam a ter bots no Discord para controlar os resps entre os players. Os membros da Big Damage faziam revezamento durante 24 horas no respawn em todos os canais. E se alguém aparecesse em algum canal para tentar competir pelo resp, essa pessoa era aniquilada por todos os outros membros da Big Damage que mudavam instantaneamente de canal para poder eliminar o alvo. Diante de uma dominação tão forte da Big Damage em Histria, muitos acharam que esse seria o fim, que a Big Damage reinaria suprema para sempre no BDO, e que nenhuma outra guild jamais conseguiria crescer o suficiente para desafiar seu domínio sobre o jogo. O que ninguém imaginava é que quem desafiaria a Big Damage não seria uma guild, mas sim um único player. Se você é da comunidade do BDO, provavelmente ouviu falar sobre Panic Baby, mas para quem não é do BDO, Panic Baby é um ninja que viralizou nos fóruns e no Facebook do BDO por ter solado a Big Damage inteira. As screenshots das kills de Panic rodaram por todos os lugares da época, e a Big Damage, pela primeira vez na história, foi ridicularizada e se tornou motivo de chacota na comunidade. Embora exista uma grande adoração a Panic por seu PVP de altíssima qualidade e seu domínio sobre uma das classes mais difíceis do BDO, o Ninja,
Lideranças da Big Damage questionam o quanto que Panic realmente merece todo esse destaque. Segundo eles, Panic era um ex-membro da Big Damage que, após sair da guild, se aliou com a guild rival, a Versus One, e se virou contra os seus antigos aliados. Apesar de Panic ter realmente matado muitos dos integrantes da Big Damage, a sua guild Versus One jamais conseguiu vencer a Big Damage nas Node Wars, o que levanta a questão do quanto os boatos sobre a lenda de Panic são verdade ou não. Ainda segundo as lideranças da Big Damage, a guild deles tem, até hoje, um placar de 17-0 contra a guild Versus One. Seu histórico formidável de vitórias em Node Wars ao longo dos anos veio levantando suspeitas sobre se não haveriam trapaças acontecendo por debaixo dos panos. Trapaças que manteriam a Big Damage sempre à frente de outras guilds do SA. No BDO, existem muitas formas de se jogar o jogo. Jogadores como membros da Big Damage costumam jogar num esquema de Power Level, Power Grind e Full Enchant, para ficar sempre no topo do gear possível para as batalhas PVP. Mas o BDO permite muitas outras formas de se jogar, como upar Life Skills, cozinhar, fazer poções, minerar, pescar, transportar mercadorias, andar de cavalo, cortar árvores, coletar plantas, craftar itens, varrer chão, extrair seiva de troncos e esquinar animais são só algumas das infinitas tarefas possíveis para se fazer no BDO. Essas tarefas, além de uparem leves de Life Skills, dão uma grana altíssima para quem sabe o que fazer com os recursos. E de todos os players do BDO do SA, provavelmente o Life Skiller mais upado e com mais medalhas de ouro de Life Skill é o Fausto Nagai. Fausto é um criador de conteúdo do YouTube e frequentemente repassa seu conhecimento à comunidade no seu canal Fausto of the Storm. Eu mesmo já vi muitos vídeos dele e acabei gostando tanto da sua persona que assisto todos os seus vídeos, mesmo os que não estão relacionados diretamente ao BDO. Fausto, em um de seus vídeos, conta um interessante boato sobre a Big Damage, um boato que se tornou bastante popular naquela época, no começo do game. Primórdios desse jogo aqui, quando eu tava na Ômega ainda, rolavam várias lendas urbanas lá. Eu digo lendas urbanas porque muita coisa que rolava lá não era verdade. E não era por maldade das pessoas, é porque a conversa ela crescia de verdade além da conta. Esse CM, que eu não vou falar o nome dele aqui, ele fazia tanta coisa besta, mas assim, erros idiotas mesmo, que as pessoas criavam um ranço dele e começavam a aumentar as histórias daquilo que ele fazia. Basicamente o que esse cara fazia era pegar a informação privilegiada do que viria pra cá e adiantar pros amigos da guild dele. Então quando chegava essas informações e você vazava pra todo mundo da sua guild, essas pessoas elas não se contentavam em fazer uso dessa informação. Elas queriam esnobar pros outros o quanto elas faziam uso dessa informação. Então quando saía e ela comprou aquele item por 1000 de silver e vendeu por 92 mil de silver, a pessoa ela se sentia tão foda por ter feito dinheiro tão fácil que ela saía esnobando para outras guilds e evidenciava que esse tipo de coisa acontecia. E aí o que acontece? Revolta, queima de colchão, esse cara foi desligado. Medidas foram tomadas porque essas mudanças que aconteceram no mundo todo, porque assim, a gente veio com 2 anos de atraso, mas as mudanças que aconteceram no mundo todo, cara, tinha gente do russo e do NA descobrindo coisa que ia acontecer no jogo porque a informação vazava do Brasil. Fausto evitou falar abertamente o nome dos envolvidos, mas não é difícil ligar os boatos aos envolvidos. O vazamento de informações foi feito pelo CM Legácia, um dos antigos membros da Red Fox. O afastamento de Legácia foi bastante comentado em um tópico no Reddit e seria o primeiro de muitos escândalos ligados à distribuidora brasileira. Quem estaria aproveitando as informações vazadas de Legácia seria o círculo mais interno da Big Damage, que vazaram as informações para as camadas mais baixas, que por sua vez vazaram para o pessoal de fora da guild. Informações por si só podem não parecer grande coisa, mas uma vez que você sabe que, por exemplo, num update futuro, um item antes inútil será importantíssimo para uma nova receita ou para uma nova forma de se aprimorar gear, essa informação faz toda a diferença. Você pode comprar 1 milhão desses itens por um valor irrisório e vendê-los, depois do update, por um valor estratosférico. Dizem as más línguas que toda a fortuna da Big Damage foi feita em cima dessas informações vazadas, e que grande parte dos pens da guild foram comprados com esse dinheiro, fazendo com que os players, que já eram bons no PVP, tivessem os melhores equipamentos disponíveis para si. E estabelecendo a guild como a mais poderosa do servidor, isso atraía ainda mais membros com gear alto, que queriam se juntar apenas com os melhores, colocando a Big Damage para sempre no topo. Uma guild poderosíssima, com toda a sua fundação feita de mentiras e trapaças. As lideranças da Big Damage rebatem essa versão e dizem que tudo isso não passa de uma grande fanfic, que os únicos vazamentos que receberam
foram aqueles normais que vinham do servidor coreano, que eram repassados pelo streamer Blue. Blue era um streamer gringo que jogava BDO em todas as regiões, tanto a coreana, quanto a Norte América, quanto aqui no SA. Quando ele veio para o SA, ele se aliou com a Big Damage e passava algumas informações do que acontecia no servidor sul-coreano. Mas nenhuma dessas informações eram tão reveladoras assim, e não diziam absolutamente nada sobre o que viria para o futuro do servidor. A Big Damage, após anos dominando o BDO, finalmente entrou em um período de pausa. Após terem alcançado todos os seus objetivos em game, dominando todas as regiões e se estabelecendo como a maior guild do SA, optaram por parar temporariamente. Num vídeo do canal do Rodrigo M, um dos mais famosos criadores de conteúdo da Big Damage, pudemos ver a guild se reunindo uma última vez e pulando da ponte de Serendia coletivamente, encerrando seu período de dominância no BDO, e abrindo espaço para que outras guilds, mais para frente, surjam e apresentem um desafio digno à Big Damage. Espera o show, animal. Cheguei. Peraí, Vai, Demon, cadê sua última call? Cadê sua última call, Demon? Última call, Demon. Vou fingir de Vader White. Bora. Vou fingir. Vai. Calma. Individual aí, gente. PA1 e pula. Todas as piadas do jogo. Vai, toma TP no precipício. Bora. Isso, eu tô vivo. Rapaziada, velho. Eu buguei, eu tô vivo aqui embaixo. Rodrigo se envolveu recentemente em uma polêmica, quando denunciou um suposto esquema de corrupção que teria acontecido dentro da Red Fox, de venda de dinheiro in-game de forma ilegal. Esse caso repercutiu bastante no Reddit, e por si só já valeria um vídeo próprio, mas que eu vou deixar para uma próxima. Se curtiram o vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal e fiquem ligados para não perder os próximos vídeos. Um abraço e falou!